Ganzaroli, ela que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da nossa seccional paulista da OAB, que fará a abertura dos trabalhos desta primeira semana da diversidade sexual da OAB Praia Grande. Com a palavra, doutora Marina. Muito boa tarde a todas, a todos, a todes. É com muita honra e imenso privilégio que agradeço o convite do nosso presidente da subseção de Praia Grande, doutor Gonçalo, para fazer a abertura formal desta primeira semana da diversidade da subseção de Praia Grande, agradecendo, obviamente, inicialmente a diretoria da subseção, na pessoa do presidente Gonçalo, Franco Paes, vice-presidente, Rangel Bori, Flávia Mota e Mauri Rocha. E, obviamente, também agradecer a nossa diretoria seccional, as pessoas do nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, doutora Margarete, doutora Eslan e doutora Raquel. Eu que estou conselheira titular, sou a mais jovem conselheira titular do nosso estado, e estou presidenta da Comissão da Diversidade Sexual, seguindo os passos de quem me precedeu, como, por exemplo, a doutora Amanda Mesquita, presidenta da Comissão da Diversidade da Subseção de Praia Grande, doutora Priscila Sanches, que também está aqui, que já estavam nessa jornada, que já estavam neste trabalho. Então, é com muita felicidade que faço esta abertura, mais uma vez agradecendo a diretoria de Praia Grande, agradecendo a comissão, nas pessoas não só da doutora Amanda, mas também da doutora Maíra e do doutor Joel, a doutora Morgana, da Comissão de Cultura, que possibilitou a realização dessa primeira semana, que espero seja a primeira semana de muitas. Parabéns mais uma vez pelo valoroso trabalho, cumprimento as colegas advogadas que farão dessa semana o seu brilhantismo, doutora Adriana Rocha, doutora Mônica Lima, doutora Thaís Emília e também nossa querida presidenta da Comissão da Diversidade de Barretos e vice-presidenta da Comissão Seccional, doutora Priscila Sanches. No momento em que a crise decorrente do Covid-19 se agrava e as populações mais vulnerabilizadas, como a população LGBTQIA+, são enormemente afetadas, um debate como este coloca mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Praia Grande, à frente do debate necessário de uma democracia com verdadeira inclusão e diversidade. Muito obrigada pela oportunidade de abrir esses trabalhos e, mais uma vez, parabéns, presidente Gonçalo e presidenta da comissão Amanda, pelo valoroso trabalho e uma ótima primeira semana da diversidade para todos nós. Amém. Muito obrigado pelas palavras carinhosas de reconhecimento à nossa subseção Praia Grande, doutora Marina. Parabéns mais uma vez pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. E agora, antes de transmitir a palavra à nossa querida estrela da tarde, nossa palestrante, doutora Adriana, ela que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB Praia Grande, eu transmito a palavra à nossa presidente da comissão local, doutora Amanda Mesquita, para tecer algumas considerações e fazer a leitura do seu currículo. Bom, boa tarde a todos e a todes. Quero agradecer ao meu presidente Gonçalo pela oportunidade de estar à frente dessa comissão, de conseguir desenvolver esse trabalho e de nos proporcionar essa primeira semana da diversidade, que foi planejada com muito carinho, com muito amor, para trazer muita informação para todos. Eu estou muito emocionada, estou muito nervosa. Deixa eu respirar. E vou ler aqui o currículo da nossa palestrante, porque eu não vou conseguir falar muita coisa. Então, a doutora Adriana Rocha de Holanda Coutinho é professora de Direito Constitucional da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, advogada, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero do
Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB Pernambuco, vice-presidente da OAB Pernambuco nas gestões de 2013 a 2015 e conselheira federal na gestão de 2016 e 2018. Então, vocês podem ver que a coisa aqui vai ser muito boa. Muito obrigada, doutora Adriana, pelas palavras, pelo carinho e pela amizade de sempre. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom, eu também vou ficar emocionada, então, viu? A gente poder começar o nosso debate já no afeto, né? Já nessa linha que nos une na pauta da igualdade e que a gente sabe que nada funciona se a gente não faz com coração e nem com emoção. E a nossa querida Amanda é um exemplo disso. Mas antes de começar, eu preciso cumprimentar o presidente da subseção Praia Grande, o presidente Gonçalo, dizer da minha gratidão e da minha felicidade de poder participar desse pioneirismo, do primeiro congresso que vocês fazem com esse zelo, com esse cuidado e exatamente dando relevância a um tema que para mim já é tão caro há tantos anos. Há muito tempo que eu batalho pela questão da igualdade dentro da Ordem dos Advogados de Pernambuco, dentro do nosso Conselho Federal. Então, essa estrada, esse caminho já é bem longo, são mais de 15 anos militando na OAB, não é? e me preocupando exatamente com essa pauta de inclusão. Cumprimento a nossa presidenta Amanda, toda a comissão da diversidade de Praia Grande, muito orgulho também de vocês, nesse mês importantíssimo para esse debate, em que nós temos exatamente, infelizmente, nessa linha da pandemia e do isolamento, do afastamento social, nós temos tido muita dificuldade de fazermos exatamente encontros de qualidade, mas, por outro lado, a tecnologia ela vem nos ajudando e nesse momento agora, né, de podermos estar aqui todos e todas e todes reunidos, aqui um cumprimento especial à presidenta Marina também, que tem feito um trabalho muito bom aí na seccional de São Paulo e sendo uma referência, não é, a nossa seccional de São Paulo nessa batalha também, sempre foi, não é, com muitos nomes que antecederam a querida Marina e que já fizeram o seu dever de casa, sim, não é, para incluir no tema OAB, né, gente, essa pauta da diversidade sexual e de gênero. Então, a querida Amanda, ela me lançou um desafio e uma responsabilidade enorme e talvez uma expectativa que eu espero corresponder, né, em nome exatamente dessa minha larga experiência nessa militância de política de ordem. Como eu já disse, são mais de 15 anos, eu acho que eu brinco aqui em Pernambuco, viu, presidente, que eu já ocupei todos os cargos, ainda não da presidência, mas o meu caminho na OAB foi o caminho de conselheira estadual, como é o da querida Marina, já presidi a Comissão de Educação Jurídica, a Comissão da Mulher Advogada, tive a oportunidade de vice-presidir também a minha seccional e na gestão passada, com muito orgulho, a segunda mulher no Conselho Federal aqui no meu estado de Pernambuco, e com a responsabilidade a mais de dividir a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero com tantos nomes brilhantes, dentre eles a nossa querida Maria Berenice Dias, que simboliza exatamente nessa caminhada, nesse trilhar, um personagem importantíssimo de abertura dessa discussão no âmbito da advocacia. Pernambuco tem um orgulho especial. Nós fomos uma das primeiras, existe essa dúvida, porque foi quase que uma instalação concomitante, mas, à época, Berenice veio para o Congresso de Famílias e Sucessões e o então presidente da OAB, Jaime Asfora, isso em 2009, né, resolveu exatamente instalar a primeira comissão de combate à homofobia, o nome ainda não era de diversidade sexual e de gênero, trazendo para um estado que nós sabemos que não é diferente da maior parte dos estados brasileiros, não é, para um estado que tinha, sim, muito preconceito, sobretudo no âmbito da advocacia, de incluir uma comissão com essa temática. E aqui
queridas mulheres que nos assistem, eu queria fazer aqui uma pausa e uma fala extremamente importante das advogadas mulheres, dessa pauta que também é uma pauta feminista, de como nós mulheres abraçamos de outra forma, não é? E nos colocamos nessa empatia, nessa questão também, nessa responsabilidade do problema de outras pessoas, de questões relacionadas a outras pessoas, que não apenas, não é, a pauta exclusivamente classista. Nós sabemos que, por força da Constituição, a OAB tem missão institucional, sim, não só de defender a classe dos advogados e das advogadas, mas também de defender as instituições democráticas, de controlar a constitucionalidade das normas jurídicas dentro do nosso ordenamento, não é? E isso faz exatamente dessa Ordem dos Advogados um local muito propício para o debate de inclusão, mas não foi sempre assim, não é? E eu acho que esse pioneirismo aqui em Pernambuco, e digo a vocês agora, né, nesse testemunho da importância desse nosso primeiro congresso, que até a bandeira da diversidade, para alguns, causava um incômodo e várias reclamações para o então presidente, no sentido de dizer, nossa, mas a gente vai trazer isso aqui para dentro da OAB, dentro desse nosso local aqui, né, de discussão, da advocacia, a gente vai fazer um encontro de diversidade, a gente vai ter um evento e uma comissão de combate à homofobia. Então, o que hoje para a gente, e como é bom nós enxergarmos essa evolução, mas nunca é demais, presidente Gonçalo, a gente continuar lembrando das dificuldades, das pedras que precisamos exatamente levantar para a gente conseguir chegar a esse nível de compreensão, não é? E exatamente esse nível também de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil à pauta da diversidade. Então, nós tivemos em Pernambuco esse pioneirismo, que foi seguido depois por várias seccionais, e essa construção ela começou a se multiplicar, e hoje nós temos exatamente esses frutos. Aí em São Paulo, por exemplo, e a querida Marina deve ter esses dados, não é? Mas com certeza são dados animadores, das subseções que têm sim as suas comissões instaladas e funcionando exatamente com advogadas e advogados comprometidas com a causa, não é? Que não estão ali apenas para compor, para estar dentro de uma comissão, não é? Mas sim que são de luta, não é? Que têm essa disposição, que emprestam seu conhecimento jurídico à pauta da diversidade. E aí, nessa provocação, também, na continuação aqui do meu raciocínio, o que é que a OAB tem a ver com isso, não é? Além da justificativa constitucional, que eu acho que não deixa nenhuma dúvida em relação à nossa responsabilidade com a pauta da diversidade, existe sempre, e eu gosto de colocar, uma dúvida se essa Ordem dos Advogados, ela, de alguma maneira, esse empenho da OAB na pauta da diversidade, de alguma maneira poderia atrapalhar ou até diminuir a importância de movimentos externos à OAB. Quando eu sou convidada a palestrar, não só aqui em Pernambuco, mas como em outros estados, para falar um pouquinho dessa missão institucional, eu gosto sempre de dizer, hoje a expressão aliado ela está muito em voga, não é? Até na moda, vamos dizer assim, mas fugindo da expressão aliada, eu acho que essa responsabilidade institucional é uma responsabilidade técnica. Nós temos, sim, um compromisso também na formação dessa advocacia, não só na formação de cidadãos que não tenham, né, na discriminação, vamos dizer assim, um agir seu diário, um agir seu social. Não, então, a gente não quer apenas melhorar a sociedade, nós queremos, sim, municiar tecnicamente advogados e advogadas a entenderem a importância dessa pauta jurídica, a compreenderem, por exemplo, a hermenêutica do Supremo Tribunal Federal, a entenderem como é possível, né, nessa ambiência de debates, de teses, que não são só teses acadêmicas, mas eu sou muito orgulhosa de ser advogada, eu sou formada desde 91,
né? Então, aqui já são muitos anos nessa minha vida, nessa minha batalha como advogada. Eu acompanhei, inclusive, a transformação democrática da Constituição de 88, ainda nas cadeiras da universidade, nós ainda não tínhamos a Carta de 88, e a minha paixão pelo direito constitucional não é à toa, né? Então, quando nós começamos a nos colocar como advogados e como advogadas, nós sabemos sim que nós somos agente de transformação, inclusive da jurisprudência. E nós fazemos teses de provocação que podem sim ajudar na evolução do direito pátrio. Como fazer, então, ou como utilizar dessa pauta da diversidade, se não for a partir dessa abordagem e dessa sustentação que a Ordem dos Advogados nos traz? A minha experiência como conselheira federal e vice-presidente na gestão passada da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB foi muito rica, no sentido de que eu pude exatamente experimentar na prática a diferença que faz termos dentro do Conselho Federal o apoio efetivo de conselheiros e conselheiras, de como nós precisamos de estratégias, por exemplo, para conseguirmos que o Conselho Federal entenda, né, da importância de funcionar como amicus curiae em processos de jurisdição constitucional, em processos no Supremo Tribunal Federal, porque quando nós falamos para aqueles que já compreendem a nossa pauta, para aqueles que já são sensíveis a esse trabalho, a coisa fica mais fácil. Mas no Conselho Federal, que é um órgão plural, nós temos representação de todas as matizes ideológicas e de fundamentações e de todos os estados da nossa federação, e a gente precisa compreender isso. Isso também é democracia. E quando, né, o Conselho Federal, e aí eu vou também usar uma expressão que está muito na moda, empodera a sua Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e reconhece nesse Conselho Federal também, né, conselheiros e conselheiras dispostos a nos ajudar na aprovação dessas pautas, a coisa anda, a coisa caminha, né? E eu me sinto orgulhosa de ter contribuído efetivamente, quando conselheira federal titular aqui pelo meu estado, nessa percepção e nessa construção de estratégias, né? E nós temos sim que ser estrategistas, viu, Amanda? Cada vez mais. E não podemos nos acomodar de maneira nenhuma, querida Priscila. Não podemos nos acomodar no sentido de que, claro, não é que nós já temos conquistas que são festejadas, e tenho certeza que nesse encontro, nesse congresso, isso vai ser falado, isso vai ser rememorado, isso vai ser construído, não é? Ou seja, tudo aquilo que o STF vem na sua obrigação constitucional também, não é, de reconhecer direitos, de efetivar direitos, dando à pauta LGBTI+, não é, uma dimensão de proteção que nós enxergamos de uma forma muito favorável, não é? Nós enxergamos sim como um acerto desse STF. Aliás, naquela discussão do ativismo judicial, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é excessivo no Brasil, tenhamos a certeza de que na pauta da diversidade, esse ativismo ele vem sendo, sim, um grande companheiro para que a gente possa quebrar esses pactos silenciosos, jurídicos, de preconceito e de discriminação que o nosso cenário, não só do Poder Judiciário, mas também como da advocacia, infelizmente ainda vivencia. Então, a gente tem exatamente que aplaudir quando não só o Supremo ele decide de forma contramajoritária, mas quando ele ousa reconhecer, a partir de teses hermenêuticas que talvez não sejam tão pacíficas, mas são possíveis, né? Reconhece essa dimensão de efetividade, de efetivação de direitos numa pauta que nós defendemos já há tanto tempo, e que tenho certeza que todos que estão aqui, todas e todos, estão com esse compromisso de trazer essa informação e de multiplicar conhecimento para que a ordem ela funcione como ela deve funcionar. E quando eu escuto aqui, quando eu vejo o presidente Gonçalo,
não só disposto, mas de uma forma pioneira, apoiando de fato o papel da sua comissão, porque a sua comissão faz parte da sua gestão, representa a importância da sua gestão. É o DNA do presidente Gonçalo que vai ficar também no trabalho da querida Amanda e desses demais componentes da comissão. Eu fico nessa esperança, presidente, de que outras subseções façam o mesmo. Quer dizer, tragam esse debate. Às vezes, eu sei que é difícil em algumas instâncias, em algumas localidades, começarmos vamos dizer assim, a trazer para o debate a questão da diversidade para dentro da OAB. Então, não só a OAB participando de eventos externos, mas que o local de debate seja a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, local que deve sim ter essa missão institucional, como eu já disse, democrática, de ampliação de horizontes. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é um caminho e nesse sentido, independentemente de questões de polarizações políticas que a gente vive e que a gente sabe que isso tem refletido também nas decisões de gestão de muitas das nossas OABs, e a gente compreende isso, que há, às vezes, um sentimento de que não, essa é uma pauta perigosa, ou essa pode ser uma pauta que pode trazer uma polêmica que talvez não seja interessante dentro desse cenário político. Então, esse enfrentamento, essa compreensão de que não, de que a OAB tem o caminho, ela tem a chave para debater isso, que é exatamente essa sua missão jurídica. E quando eu falei que a OAB jamais estará para atrapalhar ou para concorrer com os movimentos sociais, porque a sociedade civil é viva, a sociedade precisa dos movimentos independente da ordem. A ordem ela não pode acolher, ela não pode abraçar tudo. Não é essa a função da OAB. Não é? A OAB ela tem exatamente que ter essa dinâmica de inclusão e de não discriminação, mas, obviamente, não é deixando o espaço e também em muitos momentos apoiando essas manifestações que venham sim da sociedade civil organizada, que venham de movimentos às vezes muito mais antigos, que nos influenciaram, que nos trouxeram referência, ou seja, a gente não inventou de repente, vamos fazer uma comissão de combate à homofobia. Isso não surge assim do nada. Isso surge exatamente dessa luta, principalmente das pessoas que sentem essa discriminação, que sempre sentiram essa discriminação dentro da sua vivência como cidadãos e como cidadãs. Então, é a negação de direitos, que durante muito tempo foi o que nós vivenciamos, infelizmente, respaldado pelo mundo jurídico. Então, não devemos nos espantar com esse ativismo e sim dar uma olhadinha para a nossa história e reconhecer que esse preconceito, que essa discriminação a essas pessoas fez com que exatamente nós, infelizmente, nos tornássemos um dos países mais violentos, que comete mais crimes contra pessoas LGBTI+. E esse é um dado, isso é uma ferida, isso é uma chaga que precisa ser exatamente compreendida como algo que jamais pode ser colocado como um segundo plano, uma pauta menor, algo que a minha OAB pode esperar. Eu, como presidente de uma subseção, de uma seccional, eu posso deixar essa pauta para depois? Não, não pode. Não pode pelo seu compromisso também como cidadão, como cidadã, como jurista e como advogado e como advogada. E nessa compreensão e nesse entendimento, eu vejo também, e eu reconheço, que nós temos tido algumas dificuldades no Conselho Federal da OAB, apesar de não estar mais como conselheira federal, mas continuo muito ativa na política de ordem, a Amanda sabe disso, com as minhas queridas amigas que lá me representam agora no Conselho Federal, nós nos falamos sempre, eu sempre estou interessada nos movimentos, o que é que está acontecendo em Brasília, como é que esse conselho tem se movimentado, colaborei de alguma forma com algumas votações, mesmo sem estar no Conselho Federal, então com as amizades que nós construímos,
com esse respeito mútuo que nós temos exatamente com outros advogadas e advogadas que, como eu, acreditam na força da nossa instituição. Não é? E uma das dificuldades que eu sinto exatamente é essa compreensão da participação da OAB como amicus curiae dentro desses processos. Não é? Então, muito se cobra dessa OAB. Onde é que está a OAB? Por que a OAB não está aqui falando? Por que a OAB... E eu acho que, do ponto de vista técnico, é interessante que nós possamos refletir aqui nesse momento, nessa minha palestra, que não é uma palestra, é um debate, é uma provocação, não é? É um prazer enorme falar sobre esse assunto, mas como essa ordem ela pode funcionar mais nesse papel processual de alta relevância e de abertura da Corte Constitucional, porque o papel do amicus curiae é esse, não é? De termos essa maior abertura hermenêutica, se exatamente nós temos que enfrentar, e eu já falei isso, já pontuei inclusive em um dos nossos congressos, Amanda, e volto aqui nesse nosso primeiro encontro, nós temos que enfrentar uma compreensão que é de grande parte dos nossos conselheiros federais, de que há já uma demanda excessiva da ordem nessas pautas do STF. Né? Então, assim, nós temos muito... A OAB funciona muito como amicus curiae também em outras demandas. E a gente precisaria, então, assim, uma espécie de filtro. Vamos filtrar. Não dá para a OAB estar sempre lá, no Supremo, como amicus curiae. Mas a grande indagação que eu faço e que eu continuo defendendo é que a pauta da diversidade sempre vai ser uma pauta diferenciada. E aí não é porque eu quero, não é porque Marina quer ou porque Amanda quer, Priscila, não. Isso é uma construção exatamente da história do nosso direito. Se nós dependemos hoje da judicialização, se nós conseguimos construir esse Estado de Direito mais democrático a partir exatamente dessas decisões favoráveis à pauta da diversidade, a OAB não pode se furtar de estar lá nesse local. Quando nós debatemos, sim, transfusão de sangue, quando nós debatemos, sim, a questão da utilização de banheiros. Não é? Meus alunos e as minhas alunas, quando eu trago isso para a sala de aula, eles dizem, professora, mas o STF vai discutir banheiro. Eu fiz, pois é, mas a culpa não é do Supremo, a culpa é da nossa sociedade. A culpa é da deseducação da nossa sociedade, que precisa judicializar algo que talvez fosse, não é, solucionado e resolvido de uma maneira muito mais simples. Mas esse debate subir até o Supremo Tribunal Federal a partir dessa perspectiva, que eu sei que é uma perspectiva crítica que a gente tem que levantar e uma responsabilidade como professora que sou, não é? Mas eu não posso jamais dizer que a OAB não tem nada a ver com isso, né, Amanda? A OAB tem tudo a ver com isso. O que a OAB tem a ver com isso, né, presidente? Tem tudo a ver com isso. Então, o que aparentemente pode exatamente soar como algo redundante ou menos importante, quando se trata de diversidade, é preciso ter exatamente, não é, essa compreensão até do ponto de vista ético, de olharmos como advocacia para a história do nosso país e percebermos exatamente que esses avanços, eles não existiriam, eles não iriam acontecer se nós estivéssemos apenas à mercê do nosso legislativo. Se nós estivéssemos simplesmente aguardando a possibilidade de uma representatividade política, que eu espero que cada vez esteja mais fortalecida, sim, não é? Sobretudo nessas eleições com mais representatividade, pessoas exatamente LGBTI que entrem, que ingressem na política, que discutam, que debatam e que votem a respeito, né, dessas questões. Mas esse aguardo chega, e eu vou, presidente, me permite usar até uma expressão um pouco forte, beira ao cinismo jurídico. É o cinismo jurídico que eu digo. Você não reconhecer e você não defender, não é, que exatamente essa participação mais ativa da Ordem dos Advogados do Brasil em processos e demandas judiciais que envolvam pauta da diversidade sexual e de gênero,
não é, tem exatamente que ganhar esse assento prioritário. E aqui o funcionamento como amicus curiae, na minha opinião, se faz extremamente necessário, não pode surgir no debate como algo dispensável, ou então misturado, ou então confundido com outras questões também relacionadas a essa questão de amigo da corte ou de amigos da corte, que nós temos essa figura dentro da nossa instrumentalidade processual jurídico-constitucional. Quando, então, nós nos confrontamos nessas comissões, não só nas comissões de diversidade, mas em outras comissões que têm temas difíceis, que têm temas que hoje precisam ser realçados, a minha fala, e aqui eu não, óbvio que eu posso estar dizendo algo que vai soar, eu concordo com a Adriana, ou eu vou discordar de Adriana, ótimo, né? E é assim que a gente constrói a pauta do diálogo. Não existe só um lado certo, mas só existe um lado para a democracia, que é o lado da diversidade, que é o lado da pluralidade. Esse aí a gente não pode abrir mão. Não é? Você pode até discordar das estratégias de Adriana. Eu posso até dizer, não, eu discordo da posição, dessa vivência que a Adriana tem de OAB, e eu acho que a Comissão da Diversidade não deveria ter essa finalidade ou essa compleição. Isso é um ponto. Não é? Mas essa discordância, eu espero, também seja complementada com uma solução para que a gente possa ter essa inclusão. Em relação às pessoas LGBTI+, e a função da comissão e a função das mulheres advogadas nesse processo é muito grande, gente. Aqui em Pernambuco, a primeira presidenta, que foi a minha querida professora Maria Rita, que hoje ainda é a presidenta do IBDFAM Pernambuco aqui, ela conta histórias muito fortes, por exemplo, de um congresso feito no nosso TRF, no nosso Tribunal aqui Regional Federal, onde um determinado desembargador federal aproximou-se dela e perguntou, mas a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter um show, A gente vai ter uma performance dentro desse congresso? O que é esse congresso de direito homoafetivo? Na época, a nomenclatura escolhida ainda era essa. Então, ou seja, como é que a gente enfrenta isso se não for na união? Se não for nessa colocação exatamente conjunta da força da nossa instituição? Como é que a gente consegue avançar? Eu quero inclusão real, é dizer que pessoas hoje, a gente sabe disso, advogados e advogadas LGBTI estão em todos os espaços da minha OAB. Quero ter o orgulho de dizer isso. Estão na Comissão de Direito Tributário, estão na Comissão de Compliance, estão na Comissão da Mulher Advogada, se assim entender, não é? Que aquela é a pauta que você pode colaborar, porque isso é um trabalho voluntário. A OAB é trabalho voluntário e a gente precisa dizer isso, presidente, reafirmar, porque, infelizmente, alguns desavisados e quem não conhece política de ordem, imagina que a OAB ela funciona como uma empresa, pelo amor de Deus. Só nós que compomos comissões e que nos doamos, inclusive na diretoria, nos conselhos, sabemos como é difícil esse trabalho voluntário que tem que ser aliado à nossa advocacia, aos nossos trabalhos externos e às nossas obrigações externas. Então, a gente precisa, quanto mais colaboradores, melhor em relação às pautas. Quanto mais nós tivermos essa consciência de que o que a gente quer é enfrentar o preconceito, o que a gente quer é eliminar a discriminação. E aqui, recentemente, eu já me encaminho aqui para o final, porque eu sei que nós vamos ter depois um debate, Amanda, a gente não combinou horário, não é? Eu estou aqui um pouco tateando, como professora, fala muito, né? A professora fala muito. Tem o tempo que é necessário. Eu estou um pouco assustada aqui, com o meu caminhar, mas tudo bem. Mas, assim, eu queria dar um testemunho aqui recente de um enfrentamento, e aqui nas redes sociais, e quando a gente fala de democracia, nós falamos muito dessa responsabilidade tecnológica. Hoje a gente está tendo a oportunidade, a tecnologia está nos dando desse encontro virtual, mas quantos são info-excluídos?
inclusive na advocacia. Quantos gostariam de estar aqui e não podem, né, presidente? Porque não tem acesso à internet, não tem acesso na sua casa, às vezes até um espaço próprio para debater e para fazer a sua audiência virtual, né, para fazer a sua conferência. Então, isso é algo que nós devemos também, né, levantar essa bandeira e discutir essa bandeira a nível nacional em toda a advocacia. Mas aqui, recentemente, nós tivemos um advogado que postou nas redes sociais, isso ganhou nacionalmente, debatemos isso na nossa rede que nós temos das presidências, né, no Brasil, nacionalmente, nos grupos de WhatsApp, que postou exatamente ofensas homofóbicas, se colocou, né, de uma forma muito ruidosa nessas redes sociais e ousou dizer, presidente, que a OAB não era de nada. Né? Isso nos causa uma necessidade de uma dupla interpretação, a percepção desse sujeito como advogado. Como é que ele se enxerga como advogado? Né? Além de ter exatamente, né, feito essas colocações que nós sabemos, né, independente da criminalização da homofobia, mas nós sabemos que isso afronta o nosso código de ética, né, a nossa obrigação também como cidadãos de nos comportarmos de acordo com a legislação e com os princípios mais altos da nossa Constituição. Mas, presidente, ele acha que a OAB não iria puni-lo. Ele acha que a OAB, eu não sei o que ele estava fazendo na OAB, né? Eu não sei, na verdade, como era a compreensão dele como advogado, mas ele teve a resposta do nosso conselho. Né? Então, o nosso conselho autorizou, sim, né, o processo contra ele, né? E não só interno, administrativo, mas também aí manejar, que aí fere o interesse coletivo, uma ação civil pública em torno desses excessos cometidos nas redes sociais e que eu espero que sirva de inspiração também para outras seccionais e para outras subseções nesse combate, né, à homotransfobia, né, nessa interpretação que nós temos, que deve ser uma interpretação não ideológica, mas uma interpretação jurídica, de que Constituição é para ser cumprida, que esse sentimento constitucional ele pertence a todos e todas e todos nós, não é? E que a gente não pode abrir mão, como OAB, de continuar defendendo os mais altos valores do nosso país e do nosso Estado. Então, estamos aqui à disposição para a gente iniciar esse debate e, mais uma vez, a minha gratidão pela escuta e eu espero ter colaborado para a gente poder fazer cada vez mais uma OAB inclusiva e uma sociedade mais igualitária. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Adriana, pela belíssima explanação. É empolgante, confesso, fazia tempo que eu não via uma gestora de ordem transmitir com tanta empolgação esse sentimento de defesa, não só da nossa função institucional de defender os interesses da classe, mas principalmente da nossa função social de defender intransigentemente a nossa Constituição Federal e os interesses da nossa autoridade maior, que o nosso presidente Caio Augusto, da OAB São Paulo, sempre traduz em seus discursos, que é defender os direitos e interesses dos cidadãos. Então, parabéns pela vossa fala e, neste momento, coloco à disposição para questionamentos aqueles que queiram fazer uso da palavra, complementar a explanação ou dirigir a nossa palestrante para fazer alguma indagação, que utilize a ferramenta Raise Hand, fica ali na aba Participantes. Quem não está acostumado a usar o aplicativo Zoom, é só dirigir o cursor no rodapé da página, vai aparecer ali a aba Participantes, vocês cliquem em cima e a primeira opção no rodapé, no canto inferior esquerdo, é a opção Raise Hand, aí vocês vão se habilitar para fazer as indagações. Quem tiver alguma dificuldade, pode utilizar o chat. As nossas colaboradoras estarão atentas para essa situação. Perfeito? Amanda, gostaria de complementar, Amanda?
Marina? Não, pelo amor de Deus, porque complementar a Adriana é covardia. Mas eu queria que ela trouxesse, ela trouxe um ponto que foi muito polêmico e muito importante, e até a Raquel Castro, que é a nossa presidente nacional, que já palestrou aqui conosco, ela trouxe essa questão da ética, e esse caso que a Adriana trouxe aqui, eu acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Adriana, porque foi uma conquista muito importante, e se eu não me engano foi da OAB Pernambuco, né? Que tem a nossa amiga Gorete lá à frente da comissão, e eu acho que foi uma questão que foi muito válida e para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, como você disse. Eu acho que o lugar daquele colega não era nem, não quero nem chamá-lo de colega, mas daquela pessoa não é na OAB. Amanda, eu agradeço a sua provocação, porque eu acho que, de fato, merece a gente falar sobre a resolução da ordem. Foi uma proposição, inicialmente, do nosso Hélio Leitão, que é da Comissão de Direitos Humanos, mas a relatoria foi do então conselheiro federal Carlos Neves, né, que agora está no Tribunal de Contas aqui do nosso estado, mas à época ele era conselheiro federal, e você tocou exatamente naquela minha missão do telefone, né? Todo mundo preocupado, vai passar a resolução ou não, para que nós possamos, para que nós pudéssemos impedir a inscrição de advogados que tivessem exatamente envolvimento, né, com crimes LGBTfóbicos, né? Então, a ideia dessa resolução foi, na verdade, destacar aquilo que nós já entendemos no nosso Código de Ética como inidoneidade, que é um conceito jurídico aberto, que já é trabalhado no âmbito das seccionais e das subseções, ou seja, nada impediria, né, presidente, que internamente, por exemplo, na sua subseção, isso já fosse feito em relação a um bacharel de direito que, tentando ali a sua inscrição, tivesse esse reconhecimento pelo seu conselho, né, pelo seu órgão aí de fiscalização em relação a essas inscrições, de que ele poderia ser considerado inidôneo dentro dessa perspectiva aí do seu compromisso, do seu não compromisso com a ética que nós exigimos para a nossa profissão. Mas com a aprovação da resolução, Amanda, houve, claro, né, um documento vindo do Conselho Federal, então uma norma que vai sinalizar e facilitar esse trabalho no âmbito das secções e das subseccionais, porque nós temos agora uma referência do Conselho Federal da OAB para preenchermos esse conceito de inidoneidade a partir exatamente dessa comprovação de envolvimento daquele colega ou daquela colega, que falamos muito sempre dos homens, né? Mas a gente precisa fazer essa referência que a gente já teve também aqui situações de mulheres envolvidas nessa discriminação e nesses crimes, a ideia é exatamente que a nossa lei federal, o nosso código de ética, ele seja cumprido, o nosso estatuto ele seja respeitado. Nós não queremos, dentro da advocacia, profissionais que não compreendem exatamente esses limites do próprio ordenamento jurídico, o que seria uma contradição, né? E no caso do colega aqui de Pernambuco, foi invocado, sim, na sessão do Conselho Estadual, a aplicação da resolução como exatamente um instrumento não só de valorização, né, mas como marco normativo que nos desse exatamente mais condição de argumento contra, claro, sempre há aqueles que diziam, não, deixa isso para lá, não há necessidade de... Veja, ele já é advogado. A pergunta que se faz sempre, Adriana, é possível que ele perca a sua carteira, né, de advogado ou de advogada? Né? Isso é possível porque a resolução, ela fala, presidente, na inscrição. Né? Então, inicialmente, a gente há aparentemente essa dúvida hermenêutica se seria possível. E no Conselho Federal nós também debatemos isso. E como eu já havia dito, se antes o conceito de inidoneidade ele era passível de ser utilizado para nós punirmos eventualmente
um colega, não é isso? Que fosse considerado inidôneo e fosse exatamente, tivesse até a suspensão da sua carteira, ou seja, uma gradação até em relação a essa punição, por que nós não podemos fazer isso no que diz respeito a esses crimes que para a sociedade, não é, tem uma representação, sim, muito mais forte da questão do despreparo e da falta de compreensão desse profissional com a sua obrigação ética e com o seu compromisso que ele jurou. Né? Então, se ele já é advogado, ele já fez o juramento, ele já sabe aquilo que ele deve fazer. E se ele não faz, isso pode ser feito através de um processo ético disciplinar. Agora, claro, ampla defesa garantida, eu não gosto de caminhos curtos, não, eu sou advogada. Eu acredito no direito, eu acredito no devido processo legal. E eu não posso jamais negar isso, né, em nenhuma esfera, nesse âmbito. Por mais que haja um julgamento público externo, devemos garantir sempre, internamente, dentro das nossas OABs, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa para colegas e colegas em relação a qualquer pauta. Eu fui da primeira Câmara no Conselho Federal, né, durante os 3 anos, no triênio passado. Então, essas pautas de recursos também chegam na primeira Câmara e é importante a gente reconhecer também essa jurisprudência do Conselho Federal que nos ajuda. Quando a gente tem dúvida, dá uma consultada lá no Conselho Federal para a gente entender como é que o Conselho vem trabalhando essas pautas, para a gente tentar dar uma certa uniformidade a esses processos decisórios. Mas não quero aqui julgamentos públicos, eu quero julgamentos ético-disciplinares, eu quero a minha OAB funcionando. Eu quero a Ordem dos Advogados plena. É isso que eu defendo. E essa ordem só pode funcionar se também for pautada pelo devido processo legal. Perfeito, perfeito. Também compartilha do mesmo entendimento, né? E essa conquista foi importantíssima, não só nesse aspecto do tema, mas também em outros assuntos que a OAB tem se posicionado acerca da inidoneidade, tanto na inscrição como também na apuração de condutas de advogados já habilitados. Acho que é importantíssimo esse papel vigilante da nossa instituição e cabe às nossas comissões de ética, os tribunais de ética, estarem atentos a eventuais deslizes aí e ações que denigrem a nossa instituição por parte de advogados aí mal intencionados e que não representam a nossa advocacia. Nós temos hoje o nosso presidente da Comissão de Ética e Disciplina Local nos assistindo, doutora Adriana, doutor Jorge, e de repente pode aí também adentrar ao tema e compartilhar conosco a sua experiência à frente da pasta. Temos alguém habilitado? Doutora Marina, doutora Priscila, gostariam de ampliar o debate? Me sinto contempladíssima, presidente Gonçalo, pela fala da doutora Adriana. É um prazer ouvi-la mais uma vez, doutora Adriana, sempre aprendendo muito e sempre trocando, né, para que a gente dê continuidade a esse trabalho tão maravilhoso e tão importante que vem sendo realizado aí há mais de uma década, né? Então, muito obrigada novamente pelas suas palavras e pelos seus sábios ensinamentos. Perfeito, doutora Marina. Realmente é empolgante, né? A doutora Adriana, ela tem uma fala fácil, né? Chama atenção, prende atenção, e além de estimular. Doutora Adriana, nós temos vários presidentes de comissões nos acompanhando nessa videoconferência, membros de comissões, né? E é sempre importante esse testemunho da doutora à frente dos mais altos cargos aí da nossa instituição, né? Vice-presidente da seccional de Pernambuco, da OAB, agora representando a pasta da comissão enquanto vice-presidente, né, no Conselho Federal da OAB. Essa experiência à frente da nossa instituição é importantíssimo e ainda mais com esse entusiasmo, essa admiração à nossa profissão, que a doutora deixa bem claro. A gente não é eterno, né, doutora Adriana? E a gente precisa que mais advogados se interessem
deixou mudo aqui. Estão me ouvindo? Agora sim. Depois tem uma pergunta no chat, tá, Gonçalo? Tá. Onde pararam, Adriana? Posso ler a pergunta? Pode. Não, até onde escutaram, Amanda? Só para me situar aqui, que eu não percebi que tinham bloqueado meu microfone. Foi bem rápido. Eu achei até que era uma falha da conexão. Não, acho que Apenas a última frase, presidente. Estava concluindo. Perfeito. Bom, então vamos passar para as perguntas, depois eu concluo com meus agradecimentos à nossa palestrante. Presidente, posso quebrar o protocolo só para registrar algumas presenças? Tem aqui o Dr. Gustavo Rizzi, vice-presidente da subseção de Bragança conosco, nossos amigos de outras subseções, de Lorena, pessoal do Rio de Janeiro, o Ronaldo Taurinho, a Rachel Rocha, que era da comissão na gestão passada, veio aqui vê-la, a Adriana já mandou aqui um abraço no chat, Tayane Miyake de Santos, coordenadora da Comissão Municipal, Márcia Leila, do IBDFAN de Santos, muito feliz em tê-las todas aqui e todos conosco. A Elze falou assim, professora, acha que as indas e vindas da criminalização da homofobia ao longo de todos esses anos, ainda sem ser contemplada, ainda se deve à composição do nosso legislativo com suas bancas e exemplo da religiosa? Acho que ela quis falar da questão das bancadas religiosas. A questão da representatividade política. Quem perguntou, Amanda, desculpa, eu estou com uma... Só para eu fazer a referência. Quem foi a nossa... Para eu me dirigir a quem me indagou. Elze. E a Adriana Galvão acabou de entrar aqui também, maravilhosa. Um grande beijo para a Adriana, um grande beijo para a Raquel Rocha também. São companheiras aí de luta já de tanto tempo. Bom, Elze, eu acredito sim, não é, que essa pauta, como eu disse, nós somos muito dependentes ainda desse Poder Judiciário. Nós somos muito dependentes do Supremo Tribunal Federal, porque o nosso Legislativo, ele cumpre a conta-gotas esse processo de emancipação e de efetivação de direitos nessa pauta que a gente acredita. Eu queria só lembrar, recentemente, né, nós tivemos uma resolução do CNMP, viu, presidente Gonçalo, que combateu uma decisão de um promotor de Santa Catarina que se negava a reconhecer o casamento entre dois homens, o casamento homoafetivo. Então, vejam, numa situação em que, no estágio em que nós estamos, sobretudo aqui eu acredito, muita gente trabalha com o direito das famílias, muita gente tem escritórios nessa área, e nós sabemos que do âmbito do direito civil, isso já é matéria mais do que conhecida, debatida e trazida para os tribunais. E aí surge um membro do Ministério Público achando que, em nome da sua independência e da sua autonomia funcional, ele pode descumprir as leis, a Constituição e desafiar o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode adormecer um segundo. Nós precisamos estar o tempo todo, né? E eu colaborei, até foi uma construção da nossa conselheira federal, Sandra Krieger, que hoje está nos representando no CNMP. Sandra ligou para mim, Adriana, nós estamos com isso aqui, eu vou fazer um voto, vou construir um voto, quero que você dê uma olhada. E aí eu disse, nossa, tá brilhante, foi um voto brilhante, o CNMP votou à unanimidade, né, exatamente para punir o membro do Ministério Público que estava se negando a cumprir aquilo que ele deve fazer institucionalmente. Ele é custos legis, né, ele tem a obrigação de defender os direitos difusos e coletivos, e por uma convicção pessoal, e aí eu acho que eu respondo um pouco também a nossa colega, Amanda, né, por uma questão pessoal, né, ele acha que ele pode exatamente fazer aquela escolha, mas no do Congresso Nacional é um pouco diferente, porque ali há uma representação plural, democrática. Então, se você tem as suas convicções mais reacionárias ou mais retrógradas, você tem ali naquele campo de decisão o seu voto, a sua escolha, e para a gente poder emancipar esse nosso legislativo, a gente tem que emancipar os nossos eleitores também, né? Os nossos eleitores e as nossas eleitoras,
precisam entender que essa verificação aí de em quem a gente vota, em quem a gente escolhe, tem uma consequência lá na frente. Então, não adianta votar porque a pessoa está com um discurso bonzinho ou boazinha, está bem na fita, né? Gostei ali da imagem, e depois fica lamentando porque o Congresso ele exatamente tenta, né? Estabelecer pautas que são pautas de retrocesso. Além de nós termos a responsabilidade de, em matéria de direitos fundamentais, sempre caminharmos para frente, né? A pauta do não retrocesso, a gente precisa avançar sempre. Nunca é demais lembrar que uma legislação, por exemplo, que indique a vedação ao casamento entre duas pessoas, entre pessoas do mesmo sexo, seria flagrantemente inconstitucional. Mais uma vez, presidente, eu preciso do judiciário. Eu não posso abrir mão desse judiciário. Eu não posso enfraquecer uma instituição como o Supremo e nem deixar de ficar atenta às movimentações de indicação para a composição desse nosso Supremo Tribunal Federal, né? Porque eu vou depender desse judiciário para exatamente, através da principiologia que foi muito bem construída, eliminar qualquer tentativa de legislação de retrocesso em relação a essa pauta de direitos. Então, vamos votar bem, né? Vamos votar com consciência, vamos votar com fiscalização e com essa educação que eu espero que a gente tenha em relação a essas pautas. Perfeito, doutora Adriana. Agora, a doutora Priscila, secretária-geral da OAB Barretos, gostaria de fazer uma indagação. Com a palavra, doutora Priscila. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora Adriana, Amanda, doutor Gonçalo. É um imenso prazer estar aqui participando. Amanda sempre à frente, né, Amanda? Fazendo a sociedade se mexer, assim como eu aqui em Barretos também. Eu só queria, não vou complementar nada, Adriana, é uma alegria sempre te ouvi-la. Eu sempre fico encantada com a sua fala e eu não vou complementar, só vou dar um relato do quanto é difícil realmente a questão da gente de levar a diversidade para outros cantos, né? Eu tenho alguma missão e uma das missões da minha vida é ocupar esses espaços. Por isso, hoje eu estou também como secretária aqui da OAB Barretos e tenho meu presidente aqui, Dr. Belisário, um parceiro nas questões da diversidade. Ele me movimenta, a gente se movimenta e a gente faz bastante coisa aqui desde sempre, há pelo menos uns 5 anos, que da outra gestão também era a doutora Letícia Catani e hoje conselheira estadual. Um breve relato, eu queria só falar que eu fui agora, né, questões das eleições, eu fui conversar com uma candidata a prefeita aqui da cidade, para a gente poder, né, começar a levar a pauta da diversidade, porque aqui a gente não consegue, né, em âmbito público, eu não consigo, aqui não tem parada, por exemplo, então eu fico bem engessada nas instituições aqui de ensino, né? Minha Semana da Diversidade foi em maio, até a Raquel esteve presente, e eu vou nas faculdades aqui, né? Então, e aí quando eu conversando com ela, ela falou assim, eu não posso, eu não tenho como levar, ela falou assim, mais ou menos assim, né? Eu me recuso a utilizar a palavra diversidade no meu discurso. Antes de se eleger, né, na pré-candidatura, e depois ela falou que não tem condições. Isso, eu posso contar que é uma das mais afeita à causa, né? Mais que tem alguma, né, simpatia, enfim. Mas é só esse relato para mostrar o tanto que é difícil, o quanto para cá a gente não tem essa representatividade, né? E até mesmo de mulheres ainda somos poucas em questão do legislativo. Ao que me consta, é nós contamos com uma vereadora aqui, e que vira e mexe só leva paulada na cabeça. E é só isso, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e ouvi-la. Muito obrigado, doutora Priscila. Presidente, só para agradecer aqui a participação da Priscila, que a gente
sempre se encontra nos bons debates, né, querida Priscila? Meu apoio, inscrito aí a sua causa, e no que eu puder ajudar, você sabe que pode contar comigo. E como nós somos um sistema federativo na OAB, é importante que o Conselho Federal ele esteja também, né, atento a essas peculiaridades, porque, como eu digo, para a gente ganhar mais espaço, a gente precisa de bons aliados, né? A gente precisa compreender que a gente não faz nada na solidão, né? Então, a gente precisa construir dentro dessa perspectiva social, mas a nossa OAB é uma instituição que tem força, né? E quando a gente quer, a gente faz. Então, que essas demandas, e eu tenho muito respeito pelas subseções, aliás, eu sou uma fã. Aqui em Pernambuco, presidente, quando me chamam, eu já vou. Participei recentemente de um congresso maravilhoso aqui de Direito Municipal, e de uma subseção que eu amo, Serra Talhada, e a gente tem tido, sim, sempre esse compromisso, e a gente acredita que esse desenvolvimento ele tem que ser interiorizado. Não adianta nada a gente ficar também só com a discussão na capital. A capital está tudo funcionando, está tudo ótimo, a gente precisa reconhecer as peculiaridades da advocacia do interior, a gente precisa também das peculiaridades políticas de cada localidade, mas mantendo sempre exatamente esse tônus, né? esse vigor que a ordem tem e pode fazer a favor da sociedade, né? Então, Priscila, minha solidariedade a você, e depois, se você quiser, a gente conversa, eu estou sempre à disposição, e eu tenho certeza que você está no caminho certo aí, é uma vencedora. Um beijo para você. Perfeito, doutora Adriana. Agora, o doutor Marcelo Ataíde, ele é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui da OAB de Praia Grande. Uma palavra, doutor Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, diretoria, doutora Adriana, doutora Marina, Amanda. Bom, eu só queria fazer uma colocação que eu acho importantíssima. Nós temos aí, até os dias atuais, nós estamos em pleno século XXI, e nós vemos preceitos e regras de convívio social que remontam aí o Império Romano, né? Que é não prejudicar, não lesar, né? E ao longo desses séculos todos, você vê ainda o esforço que é feito para que ela seja respeitada, né? Então, eu gostaria aqui de parabenizar a Amanda pelo trabalho combativo que ela tem feito aqui à frente da Comissão de Diversidade Sexual, né? E parabenizar a doutora Adriana pela sua fala, a doutora Marina. Realmente é muito prazeroso ouvir tanta informação de uma maneira assim, com palavras tão simples, né? De uma maneira tão singela. Muito obrigado, né? E eu gostaria que a senhora fizesse uma reflexão na sua fala sobre esse desrespeito a normas tão simples, que é não lesar, não prejudicar, né? Muito obrigado. Doutor Marcelo, agradeço aí a sua interferência. Eu não sei nem se já é o meu momento de falar, viu, presidente? Eu já estou na sua subseção, já vou pedir a minha carteirinha. Mas agradeço a intervenção, muito bom. Uma das temáticas que eu tenho trabalhado muito, eu estou presidindo atualmente a Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania aqui no meu estado, né? Emprestando um pouco dessa minha vivência na docência, que já são mais de 20 anos, sempre na disciplina de Direito Constitucional. E uma das indagações que mais aparece, né, sobretudo em tempos de pandemia, de polarização ideológica que a gente vive hoje, é essa questão levantada pelo doutor Marcelo, da falta de respeito, né, da falta de compreensão dos limites dos nossos próprios direitos. Em que momento, a maior parte de nós, certamente, quando criança, se temos irmãos e irmãs,
sofremos alguma reprimenda, né? O seu direito termina quando do seu irmãozinho começa, né? Ou da sua irmãzinha. Então, é a máxima para a gente poder entender essa convivência social. Mas, para além dessa máxima de educação, nós temos, sim, regras constitucionais muito claras de convivência entre direitos fundamentais. Então, por exemplo, a ideia de liberdade de expressão jamais pode estar abalizando o que nós chamamos de discurso de ódio. O fato de você ter essa liberdade de se expressar, de se conduzir, de se autoconvencer, que faz parte do seu patrimônio individual, do seu direito personalíssimo, de como você compreende o mundo, de como você quer se colocar diante da sociedade, não pode servir de justificativa, não é, para você não só atacar o direito de outra pessoa, mas você tentar desconstruir a honra e o direito de vida daquela pessoa. A nossa sociedade, ela vive hoje, não é só, nós sabemos que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, e eu entendo isso também como uma consequência desses nossos avanços tecnológicos. São muitas informações rasas, presidente. Eu, com um cliquezinho aqui, eu posso ter acesso a uma informação que no meu tempo de estudante eu só teria se eu fosse à biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. Eu precisava tirar uma tarde para manusear os livros antigos para poder buscar aquela informação. Né? E hoje um aluno meu, uma aluna, sentado ali discretamente, pega o celular e em alguns segundos ele é detentor daquela informação. Isso não significa que ele tem competência e condição de fazer uso dessa informação e de entender o sentido daquilo que ele está lendo. Eu acho que esse é o grande problema nosso hoje em dia, inclusive entre nós, advogados e advogadas. Não é? Muita informação, muita facilidade, mas como entender isso diante da Constituição, que é a nossa norma maior? Como não fazer interpretações isoladas no que diz respeito até ao meu próprio direito de manifestação? Então, liberdade de expressão é um direito fundamental que pode ser limitado. Aliás, não existem direitos fundamentais absolutos no cenário constitucional. O que nós devemos defender sempre e primar é exatamente essa convivência harmônica desses direitos. Então, acho que a fala de Dr. Marcelo foi muito feliz. Quando a gente começa a compreender, né, a importância desse respeito ao direito do outro para também ter o meu direito respeitado, talvez a gente não tivesse tantas demandas absurdas nesse cenário de discriminação e nesse mês que a gente comemora o orgulho LGBTIQ+. Né? Então, acho que a gente só tem uma solução, educação, e isso a OAB pode fazer. A minha comissão é a Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania. Eu fiz questão de rebatizar o presidente Bruno Batista aqui, mas, Adriana, você vai rebatizar uma comissão eu vou rebatizar a minha comissão, não vou ser presidente, então eu vou ser presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania, porque eu não entendo Constituição sem discutir cidadania, eu não entendo advocacia sem discutir o nosso papel na sociedade. Eu espero que eu tenha atendido e agradeço a intervenção do doutor Marcelo. Perfeito, doutora Adriana. Como é bom ouvir pessoas inteligentes como a doutora, né? É prazeroso, é engrandecedor. Agora, já que eu provoquei, doutora Adriana, agora é o nosso presidente da Comissão de Ética e Disciplina Local, doutor Jorge Alberto, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora Adriana Coutinho. Parabéns pela brilhante palestra. Mas como o meu presidente acabou de dizer, como foi tocado no nome da Comissão de Ética, então nós estamos aqui para representar todos os membros. Doutora Adriana, nós tivemos 2 casos emblemáticos, e até eu estava trocando uma ideia com a doutora Amanda Mesquita no privado, com relação a uma questão da diversidade e uma questão envolvendo o direito da mulher, que eu também acho que um pouco afeta essa situação. E por que eu trago isso? E a providência tomada foi no sentido de... foi uma portaria vinda do delegado de polícia, onde teve uma agressão com relação aos membros da família, inclusive com a mulher, que criou-se uma situação, num primeiro momento, de
de entender se haveria ou não uma questão ética para causar aquela representação, para dar prosseguimento na representação. E uma outra foi uma consulta, a questão de uma pessoa que era uma questão envolvendo homofobia, e aí me perguntaram se havia possibilidades de nós darmos prosseguimento e até fazer a representação, né? E no primeiro foi momento, transfobia, só para ficar mais enfatizado, foi transfobia. Isso, Amanda. E houve a indagação se haveria ou não a questão da representação em razão da transfobia. E aí eu respondi ao e-mail e pedi para que a pessoa me trouxesse os documentos necessários, ou pelo menos o nome do advogado, para que nós dessemos o prosseguimento. Até pegando com base aquele entendimento lá do Conselho Federal, da questão da indignidade, né, da advocacia. E aí eu até lembrei de uma coisa que a senhora bem abordou, que é a questão do juramento do advogado, né, de cumprir as leis, independente do seu entendimento pessoal. Então, sendo um caso de transfobia ou de homofobia, que eu acho que seria um preconceito com relação à pessoa, eu entendi que era o caso da representação. O mesmo se fazendo com relação à questão da agressão contra a mulher também. Porque até houve uma conversa com alguns membros da ética. Mas não houve uma questão ética porque não envolvia a questão do trabalho. Eu falei, opa, não envolve a questão do trabalho do advogado, mas envolve a questão da postura ética frente aos preceitos que estatuem o nosso estatuto e o nosso Código de Ética Disciplinar, né? Vamos fazer. Se o operador do direito não cumpre a lei, quem vai fazer cumprir? Né? Então, eu ia fazer esta pergunta para a senhora e a senhora acabou respondendo na sua fala da pergunta da Amanda. Então, parabenizar pela palestra, muito gratificante esses ensinamentos. Gostaria de externar os meus parabéns também à doutora Amanda Mesquita, uma jovem advogada, digo jovem pelo pouco tempo de caminhada, mas que ela despertou nos colegas de presidência de OAB, nos grupos de presidência das comissões, em alguns membros. Também sou atuante no direito de família, como vice-presidente da Comissão de Direito de Família. E os ensinamentos que ela nos trouxe com relação às minorias nos traz uma reflexão muito profunda. E muitas coisas mudaram de acordo com as coisas que ela nos trouxe através de palestras, através de seminários e através de conversas. Que muitas vezes, muitos colegas têm a dificuldade de entendimento com relação às classes menos favorecidas, ainda mais nessa questão de LGBT, né? E hoje mudou-se muitas coisas. Isso também se torna importante para nós, traz esse ensinamento, traz essa reflexão, traz a discussão com alguns magistrados aqui da região, tendo que nós temos 2 varas de família com entendimentos diversos de uma vara para outra. E esses ensinamentos que ela nos trouxe foi muito importante, né? Então, eu queria externar os meus parabéns à doutora Amanda também, como já disse, uma jovem advogada, mas que pelo pouco tempo de advocacia trilhou um caminho muito importante, muito diverso e com muita luz, né? E parabéns à senhora pela palestra, pela fala, pela forma tão descontraída como nos colocou, como nos traz um assunto de suma importância, com uma facilidade tão grande para que os operadores do direito consigam interpretar de uma outra maneira. Meus parabéns, doutora Adriana. Eu que agradeço, doutor Jorge, a sua colaboração. Eu acho que a gente precisa reforçar realmente aqui que, nesse caso da aplicação da resolução do Conselho Federal, é óbvio que ela não pode se restringir apenas, né, ao exercício real da profissão, porque senão a gente traria, nós iríamos transformar isso em algo inócuo, não é? Porque vamos imaginar uma situação em que um advogado ele agride a sua mulher, porque nós temos a proteção para a mulher, para a pessoa com deficiência e também, né, para a população LGBTI+, né? Então, são 3 resoluções que têm exatamente são decisões que têm esse condão de proteção. O que se quer aqui é proteger a classe, é aquilo que nós representamos para a sociedade. Então, a gente não pode admitir que exatamente essa conduta que vai ter a sua seara de punição no direito criminal, eventualmente, vai ter a sua judicialização. O que interessa para a OAB é que os seus quadros
ou que nos seus quadros nós tenhamos apenas profissionais, como a gente já disse e insiste, que reconheçam e cumpram não só o seu juramento, né, mas como a sua obrigação ética de se colocar exatamente a favor dessa pauta de respeito ao outro, da dignidade da mulher, da dignidade da pessoa com deficiência, da dignidade da pessoa trans, que acho que foi o caso que a Amanda salientou aqui, né, para que vamos dizer assim, essa conclusão da comissão de ética, do órgão responsável em cada seccional, em cada subseção, tenha exatamente condições, né, de arguir essa inidoneidade e com base, como eu disse, no marco normativo, no marco do Conselho Federal, que ajuda na argumentação jurídica. Então, sempre que nós nos pautamos nessa resolução, como eu já havia dito, não significa dizer que antes eu já não poderia punir. Poderia, mas agora eu tenho mais segurança, porque o Conselho Federal já nos deu aí o norte para que essas decisões elas sejam mais efetivas. E o seu caminho está certo, doutor Jorge, eu espero que continue aí cumprindo com essa missão, que eu sei que é muito difícil estar trabalhando com a ética na advocacia, já que estamos falando do voluntariado, presidente, das nossas instituições, a gente sabe como é difícil essa pauta, então que continue aí nessa missão, fazendo o seu papel como advogado. Muito obrigada por enfrentar esse tema também aí em Praia Grande. Obrigado, doutora. Doutora Adriana, agora temos a indagação do doutor Franco Antunes. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu vou confessar para vocês que eu me sinto muito feliz em poder bater esse papo com vocês. Primeiro, eu me sinto muito feliz em ser dirigente de ordem. Como a doutora Adriana falou, eu acho que não tem prazer maior dentro da nossa profissão do que a gente poder participar ativamente da vida da nossa subseção, da vida da nossa seccional, da vida da OAB de qualquer forma. Trabalhando, não apenas sendo diretor, mas militando nas comissões mesmo, participando dos eventos, tendo essa oportunidade de trocar essas ideias, essas experiências que a gente troca. E eu sou suspeito para falar de diversidade, de igualdade racial, de liberdade religiosa, de mulher advogada, porque eu sou extremamente favorável, eu sou entusiasta de todas essas pautas, eu sou um grande entusiasta da minoria. E antes de ir diretamente para a doutora Adriana, eu não posso deixar de fazer um parênteses e parabenizar a doutora Amanda Mesquita, que é a nossa presidente da Comissão da Diversidade aqui da nossa subseção, porque a Amanda realmente, apesar de tão nova, como disse o Jorge, ela é assim admirável, ela é um exemplo mesmo, ela é a precursora aqui na nossa cidade dessa temática, foi ela quem trouxe na gestão passada, da qual nós, eu, Gonçalo, já participávamos na diretoria. O Gonçalo era o presidente, eu era o vice. A Amanda trouxe a ideia da criação dessa comissão da diversidade e em tão pouco tempo foi uma comissão assim que deslanchou. Foi uma das comissões mais ativas da nossa subseção e é muito bonito de ver mesmo esse trabalho implementado. Então, Amandinha, que eu não consigo te chamar de outro jeito, eu não posso me furtar dessa oportunidade aqui de, em público, lhe dar os parabéns, dizer que você realmente é admirável, viu? Eu tenho muita honra de militar na OAB ao seu lado, tá? E agora, voltando aqui à nossa temática, doutora Adriana, que prazer ouvi-la também, igualmente, porque, como disse o nosso presidente, a doutora fala de uma maneira extremamente fácil, tem um discurso extremamente técnico e doce ao mesmo tempo, se me permite dizer. E, na verdade, eu não tenho nenhuma parte, eu não tenho absolutamente nada para colocar, porque eu concordo absolutamente em tudo com que a colega falou. Eu só quero parabenizar mesmo, dizer
que foi um prazer, foi um privilégio poder ouvi-la nesta tarde. Enfim, eu acho que a gente tem sempre mesmo que debater, que conversar, que levar adiante, porque eu fico assim, eu fico embasbacado, eu fico estupefato quando eu escuto os colegas que militam mais, que estão mais por dentro dos assuntos, quando eu ouço algo do tipo de um representante do Ministério Público tendo atitude como foi relatada pela colega. A gente não tem que ter sentimento de revolta, né? Porque a revolta às vezes parece um sentimento violento, mas eu sou um ser humano e eu não consigo dizer que eu não chego a ficar revoltado. Um pouquinho de raiva, assim, sabe? Ficar de cabeça quente. Mas que bom, viu, doutora, ouvi-la. Parabéns. Eu espero que a colega, eu sei que deve ter, eu imagino que deva ter uma agenda assim extremamente apertada, que deve ser solicitada aí pelo Brasil inteiro para conversar. Mas olha, doutora Adriana, eu não vejo a hora de poder ouvi-la novamente, viu? Vou procurar a colega nas redes sociais, vou seguir a colega, porque realmente, olha, eu fiquei seu fã. E só quero mandar um abraço para a Marina e para a Priscila, tá, que estão prestigiando o nosso evento, muito importante, a nossa comissão estadual, a colega de Barretos, muito legal. E finalizando, eu mando um abraço aí para os demais integrantes da advocacia, as advogadas, os advogados, aos estudantes de direito, aos colegas de outras subseções que estão aqui prestigiando, aos não advogados que se interessam sobre a temática. Muito legal ter a oportunidade de conversar. Um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Boa tarde. Presidente, só para agradecer as palavras do doutor Franco, a sua participação, muito bom, não é? A gente contar sempre também com esse discurso positivo de um homem comprometido com a ordem, com a OAB, de um advogado que entende exatamente dessa dinâmica, né, da ordem e de como é importante a gente trazer para essas nossas estratégias de fala essa compreensão mais fácil. Eu acho interessante, presidente, porque eu sou professora há muitos anos e, para mim, essa liberdade, não é? essa minha colocação para manifestar as minhas ideias sempre me seguiu, não é? No meu caminho profissional. Então, seja numa sustentação oral ou numa sala de aula, a gente sempre está, não é? nesse desafio de se fazer clara. Não é? E essa clareza, eu tenho compreendido cada vez mais que o juridiquês, eu chamo de juridiquês, que a nossa linguagem técnica, ela vem afastando, muitas vezes, algumas compreensões de pautas como essa. Né? A gente precisa superar também esse nosso apego a algumas expressões que são mais difíceis, que são menos palatáveis para o grande público, até para responder novamente à provocação da minha amiga Amanda. Né? O que é que a OAB tem a ver com isso? Então, a OAB também tem essa missão de levar nessa linguagem mais leve, de fazer essa construção, de aproximar o direito da sociedade, de aproximar essas pautas da igualdade da sociedade, porque senão a gente vai ficar sempre, como eu disse, falando para a nossa pequena bolha, não é? Nos nossos termos jurídicos, e muitas vezes para aqueles que ou não nos escutam, não é? Ou não têm interesse exatamente em debater conosco essa ampliação da efetividade de direitos fundamentais no nosso Estado de Direito. Né? Então, acho que a gente precisa repensar essa nossa linguagem. E é isso que eu me esforço, então eu fico muito feliz de ter deixado essa impressão para vocês, não é? De que a minha forma de colocar os meus pensamentos e estruturar as minhas ideias tenha sido assim fácil de ser compreendida. É isso que para mim, esse é o maior elogio, viu, doutor Franco, que eu poderia receber, né, diante dessa missão que eu já tenho também de ensino, de docência, já há tantos anos, como eu já havia dito também. E obrigada. Doutora Adriana, isso é um dom. A gente nasce com isso, né? Acaba aprimorando com exercício na atividade, mas não são todas as pessoas que têm esse dom.
e a doutora pode se considerar feliz por ser detentora desse dom, porque acredito que não só a mim, quanto ao Franco, atingiu o coração de todos os que estão participando dessa videoconferência, com essa fala fácil e, sobretudo, apaixonada pela advocacia, apaixonada pela defesa das minorias, pela garantia do princípio da isonomia, né, que aprendemos nos bancos acadêmicos, mas que, infelizmente, por vezes nos afastamos no exercício profissional, né, e esse princípio da isonomia tem que estar sempre em mente de cada jurista, de cada advogado, de cada profissional, para que possamos proporcionar e oferecer, né, tentar garantir uma sociedade mais justa e igualitária. Tratar desigualmente os desiguais para igualá-los no plano jurídico. Parabéns, doutora Adriana. E agora, a doutora Priscila tem mais algumas considerações a fazer. Uma palavra. Não, é que eu me esqueci de falar, e aí eu preciso colocar a Adriana, né, a par disso, e também não desmerecer os nossos esforços, meu, Marina, Amanda, Anderson. Nós estamos fazendo Café com a Diversidade, Adriana, onde nós estamos tentando unir o interior aqui do estado de São Paulo. Aliás, eu estou como vice, né? E a proposta sempre foi essa. E esse ano iria sair do papel, já estava, né? A gente já estava com algo mais ou menos pronto, só que aí veio a pandemia e nós tivemos a ideia de fazer virtual. Então, todas as quintas-feiras, às 7 horas, aqui o Gustavo Risse participou da nossa semana passada. Nós estamos com geralmente a gente faz com 2 subseções, e aí é um bate-papo. A gente quer saber a realidade desse nosso interior, né? E aí, completando a sua fala, o quanto é difícil, né? O quanto a gente não consegue, por exemplo, a minha realidade de falar diversidade em Barretos, a terra do peão, né? Onde a gente, infelizmente, ainda nessa cultura onde as mulheres são objetos, e a gente não pode... Eu falo que aqui, se a gente fica sabendo de algum caso de LGBT, eu não tenho a parceria com a sociedade civil, que já começa aí. Os que têm, a gente sabe que muda para São Paulo. E a família muda toda para São Paulo, porque lá é se permitido viver. Ou Ribeirão ou Rio Preto. Tanto é que aqui as festas ocorrem, né, onde a comunidade vai, Ribeirão ou Rio Preto, que são lugares maiores. Então, é só para deixar aqui falado, e o nosso agradecimento aqui, né, a presidente da nossa comissão, a doutora Marina, e a Amanda, que está de extrema... se eu soubesse que ela ia ajudar, já tinha, né, que essa pessoa que nos ajuda sempre, esse projeto já teria saído há muito tempo do forno. Então, só são essas as palavras, e mais uma vez agradecer. Perfeito. Posso passar por adiante, doutora Adriana? Posso? Doutor Tiago Laureano, nosso presidente da Comissão de Direito de Família, e com a sua fala encerramos o ciclo de perguntas e indagações e partiremos na sequência para as considerações finais. Com a palavra, doutor Tiago. Presidente, primeiro eu quero parabenizar o senhor pela iniciativa, pela coragem em colocar uma semana como essa, que é um tema tão delicado, que às vezes encontra tanta resistência na sociedade e dentro da advocacia, e o senhor demonstra sua coragem como gestor de ordem, que teve meu voto, o senhor sabe disso, e o senhor honra o meu voto quando promove uma semana como essa. Muito obrigado pela sua iniciativa e pela coragem. Amandinha, a gente chama ela de Amandinha, não tem como. Eu quero te agradecer, quero dizer que eu entendo muito bem a sua emoção no começo, eu sei da sua luta, é a minha luta também, a luta do Dr. Franco, a luta de todos nós que entendemos a advocacia. E doutora Adriana, doutora Priscila, todas que estão aqui, eu quero dizer que são momentos como hoje que me fazem ver como a ordem é um lugar que eu amo, como a ordem é um lugar especial na minha vida, como a ordem tem esse papel fundamental na defesa do cidadão, que a gente tem que deixar qualquer conceito ou preconceito que a gente tenha do lado de fora, em qualquer lugar, quando a gente
veste o manto da advocacia, a gente está aqui para defender a população, para defender a todos os direitos, dependendo de qualquer coisa. E eu quero dizer, eu vou puxar agora só um pouquinho a fogueira para minha sardinha, como presidente da Comissão de Direito de Família, e dizer que, como presidente da Comissão de Direito de Família, eu vou dar aqui o meu testemunho, por que eu sou um apaixonado por esse tema. Porque eu me nego a que alguém tome o conceito de família para si, seja uma igreja, seja qualquer instituição. Eu fui criado e entendi que família é um laço de amor. Então, quando eu fui criado com meus avós, paternos, maternos, todos juntos, inclusive com uma pessoa que trabalhava aqui em casa, que, entre aspas, era empregada doméstica, né? E quando tinha Dia das Mães, eu fazia 3 presentes de Dia das Mães. Era um para minha mãe, uma para então empregada doméstica e um para minha avó. Quando era presente Dia dos Pais, era para o meu pai, para o meu avô e para o meu padrasto. Meu pai se separou muito cedo da minha mãe e eu sempre tive uma relação maravilhosa com minhas madrastas, até porque eu já estava no 3º casamento, e com meu padrasto também, eu fazia presente para todo mundo. Então, quando me perguntam o que você faz como presidente de uma comissão de direito de família, eu falo assim, eu quero que as pessoas entendam que família não é um conceito fechado, que família, ninguém pode tomar para si esse direito de definir o que é família, que a família é o amor que a gente sente pelas pessoas, e que a tão falada família tradicional brasileira hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para mim, a família tradicional brasileira, pelo que eu estudei de Brasil, pela formação da nossa sociedade, foi uma família sempre muito plural, porque a gente sempre acolheu as pessoas que entravam na nossa casa. Por exemplo, vocês estão vendo que eu tenho uma dificuldade de falar empregada doméstica enorme, porque ela não é empregada doméstica, ela é minha mãe mineira, que eu chamo ela até hoje de mãe mineira, porque ela veio de Minas Gerais, né? A gente sempre acolheu essas pessoas em casa, irmãos que não eram do mesmo sangue, às vezes vizinhos que passavam por dificuldade, as famílias acolhiam. Então, eu como presidente, enquanto eu estiver como presidente da Comissão de Direito de Família, a minha missão sempre vai ser passar para todos. Gente, como advogados, família é amor. E a gente tem que entender isso quando a pessoa chega no nosso escritório e levar isso ao lado jurídico das coisas e fazer o judiciário ver que a família não é nada a ver com laços de sangue apenas. A gente tem que entender que família é quem se cuida, quem se ama. E nesse tempo de pandemia, mais ainda, porque o quanto me dói, por exemplo, estar longe de pessoas que eu amo e não poder abraçar. Até amigos, que eu considero como minha família, aqueles amigos super especiais, e você encontra a pessoa e não pode nem abraçar, nem nada. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui. Quero agradecer a vocês por mais uma palestra maravilhosa, dizer que essa semana vai ser um sucesso, que eu estou ao lado de todos e todas vocês, todos, né? Vocês, enquanto a gente estiver nessa luta. E vamos guardar sempre esse amor no coração da gente, quando a gente for atender nossos clientes, e lembrar que a OAB é essa defesa da democracia, a defesa da pluralidade, a defesa de olhar para a minoria, é a isonomia, exatamente como o Rui Barbosa disse na sua oração aos moços. Um grande abraço, doutora Adriana. Estive em Recife há 2 anos atrás. Se voltar para Recife, espero um dia poder encontrá-lo, pegar até o autógrafo da senhora, porque é um lugar que eu me apaixonei. Obrigado pela palestra, viu? Doutor Tiago, vai ser muito bem-vindo, viu? Volte para Recife, sem pandemia, para a gente poder, né, passear por essa cidade linda que é Recife. E será muito bem-vindo, sim. Vai ser um grande prazer e obrigada aí pelas suas considerações. E a gente tem que comemorar o direito das famílias, exatamente na sua colocação. É isso que a gente tem que comemorar, né? Essas conquistas a partir do afeto, da responsabilidade, né? E da divisão de tarefas, né? Nessas famílias que hoje também passam por um momento de muita dificuldade nesse isolamento social. Então, muito obrigada aí pelo seu elogio e pela sua paixão pelo Recife. O doutor Tiago é fantástico, viu, doutora Adriana? É uma pessoa muito querida por todos os colegas aqui da nossa subseção. Agora, Amanda, suas considerações finais. Bom, quero novamente agradecer a Adriana por estar aqui. Como eu falei para vocês, vocês viram que ela é uma mulher fantástica. Não foi à toa que eu e a doutora Maíra escolhemos para abrir essa Semana da Diversidade, que não tinha como ser com outra pessoa, com essa fala simples, forte, né? Porque a doutora Adriana tem, esse é o perfil dela, é uma fala simples e de muita potência. E ela é uma mulher de muita potência. Eu tenho muito orgulho de você, de ser sua amiga e de caminhar com você nessa trajetória.
Agradecer a todos e a todos e a todes que estiveram aqui. O pessoal tem aqui gente do Brasil inteiro, muito feliz, estava muito ansiosa para essa semana e quero convidá-los para estar conosco nos próximos dias. Agradecer a doutora Marina, que veio aqui fazer essa abertura conosco. Muito obrigada, presidenta. É um prazer estar com vocês e poder ajudar a comissão, tanto no café, enfim, quanto nos outros projetos. É sempre um prazer. Priscila também, que ganhei novos amigos, que sempre que a gente vai para o congresso, a gente ganha novos amigos e é muito bom estar com todos vocês. Um beijo a todos e muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Amanda. Agora, concedo a palavra à nossa presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Morgana, para as suas considerações finais e anúncio dos próximos eventos. Boa tarde. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão pelo aceite da doutora Adriana vir nos prestigiar na tarde de hoje uma palestra tão maravilhosa. Sabe, com a sua simplicidade na fala, nos empolgou muito e nos trouxe muito conhecimento, um grande aprendizado. Eu estou assim, muito feliz de ter podido passar essa tarde com você. Né? Estou assim, muito mesmo, quero ser sua amiga. E quero agradecer também, gente, a Amandinha, porque a Amandinha é uma querida aqui da nossa subseção, é uma amiga muito querida. E quero te agradecer muito, Amandinha, por trazer palestras tão envolventes, de assuntos tão relevantes para a nossa sociedade. Precisamos de mais eventos assim. E eu quero muito, você sabe disso, né? Quero trazer muitos novos eventos, umas palestras tão maravilhosas que você sempre nos apresenta. Eu estou realmente muito feliz e muito empolgada. Tá? E também, eu tinha até preparado assim, um texto para falar, mas não deu, gente, porque eu estou falando de coração, tudo que eu estou sentindo nesse momento. Né? Eu tenho um agradecimento muito especial também ao nosso presidente aqui da Subseção Praia Grande, que ele acredita nos nossos projetos e na minha empolgação para realizá-los todos. Então, eu quero te agradecer, Gonçalo, por estar sempre ao nosso lado. Eu quero também agradecer a todos os colegas aqui presentes. Quero agradecer a doutora Marina Ganzaroli por estar aqui conosco na tarde de hoje, a doutora Priscila, o doutor Gustavo Rizzi, a Mayra, que eu fiquei ligando para a Amanda, para a Mayra, deixando elas malucas, porque eu queria muito saber quem seriam as palestrantes, como nós íamos fazer, a ordem das palestras, né? Então, eu quero agradecer muito a elas também. E um agradecimento muito especial aos nossos amigos que estão aqui hoje, passando a tarde conosco, passando esses momentos incríveis, assistindo essa deliciosa videoconferência. E agradecer também muito, muito as nossas colaboradoras, que sem elas seria impossível a realização desse evento, né? Então, um beijo bem grande para a Elaine, para a Isis, para a Adriana. E hoje nós também tivemos a presença do João Paulo, da Seccional, que veio contribuir com o nosso evento. Então, eu só tenho gratidão pela tarde maravilhosa que passei ao lado de todos vocês. Gente, um beijo enorme. E eu estou muito feliz mesmo. Né? E eu tenho que passar um recadinho também, porque eu estou super empolgada, senão eu não vou passar um recado para vocês. Vou passar para vocês os nossos próximos eventos. E eu conto com a participação de todas vocês, todos e todes, que eu aprendi com vocês. Então, vamos lá. Amanhã nós vamos continuar com a nossa primeira semana da diversidade sexual. O evento será às 16 horas através da plataforma Zoom. O link será disponibilizado nas nossas redes sociais 15 minutos antes da palestra. Amanhã nós teremos o tema Direitos das Famílias LGTBI com a expositora doutora Mônica Lima de Souza. Já no dia 26, nós teremos o terceiro e último dia da nossa primeira semana da diversidade sexual. Também será disponibilizado através das nossas redes sociais 15 minutos antes da palestra
o link. O evento também será feito através da plataforma Zoom. O nosso tema será Intersexualidade, Direitos e Desafios, com as expositoras, doutora Thais Emília de Campos Santos e Priscila Sanches Salviano. Será um grande evento e conto com a participação de todos vocês. Já no dia 30/6, às 16 horas, através da plataforma Zoom também, nós teremos a palestra As Audiências Telepresenciais no TJSP, com o expositor Dr. Marcos Antônio Assunção Cabelo. E no dia 1º/7, teremos o tema Tributação dos Contratos de Franquia pelo ISS, a recente decisão do STJ e a interpretação do tribunal quanto à tributação pelo ISS dos contratos mistos, nos quais há serviços e mercadorias, com o expositor Dr. Ciro César Soriano de Oliveira. Serão grandes eventos e conto com a participação de todos vocês. E nós também, eu estou fazendo um convite para quem puder contribuir com a nossa campanha da quarentena solidária. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, qualquer tamanho, leite em pó e produtos de higiene pessoal. Os nossos pontos de coleta são Padaria Dois Corações, na Avenida José André Quintale, número 695, no bairro Balneário Maracanã. E Forte Materiais para Construção e Correios, na Avenida Marechal Malé, números 370 372, no bairro Canto do Forte, aqui em Praia Grande. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada, gratidão pelo evento maravilhoso. Só tenho a agradecer mesmo a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Morgana. Nada. A doutora Adriana, gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim, presidente, eu tenho que me despedir, né, com muita gratidão, com muita alegria. Foi uma tarde muito intensa. Eu queria dizer que estou aqui à disposição também para novos eventos. Podem me chamar. Virtualmente fica mais fácil, mas quando passar a pandemia, quem sabe presencialmente, né, presidente? E eu visite a subseção, vai ser com muito orgulho. Agradecer a presença da presidenta Marina, que nos representa aí no estado de São Paulo e que vem fazendo esse trabalho de excelência, que merece todo o reconhecimento também da Comissão Nacional, né? Já é uma mulher de luta há muito tempo, uma jovem advogada comprometida com a pauta da igualdade de uma maneira geral, né? Com todas as pautas democráticas. E mais representatividade do que a doutora Marina é impossível. Então, é muito, muito orgulho que nós temos aí uma força como essa, né? Representando aí o nosso estado de São Paulo. E a querida Amanda, querida, eu não tenho nem palavras, né? Você me prometeu uma tarde agradável e você me deu um momento, de fato, aqui de não só de orgulho para mim, né? Mas na certeza, como o presidente Gonçalo mesmo sinalizou, na certeza de que eu estou no caminho certo. O meu lugar é na OAB, né, como mulher de ordem, na defesa da advocacia e na defesa dos direitos fundamentais, da igualdade. Só gratidão de verdade a todos aqueles que participaram, a todos aqueles que mandaram mensagem, agradecendo também no chat. Infelizmente, eu não posso nominá-los todos, mas, por favor, sintam-se todos abraçados com muito afeto, né, e eu vou ser amiga de todo mundo. O convite já está aceito da amizade. Eu espero que a gente tenha aí um caminho dessa compreensão mesmo, de que nós podemos cada dia sermos melhores como seres humanos, sempre na construção coletiva. É isso que eu acredito, né? Então, estarmos juntos aqui nesse momento tem um símbolo para mim de importância dessa construção que é possível e que vai ser feita, e que o presidente Gonçalo, mais do que um compromisso formal, eu já vi pelos aplausos do doutor Tiago, mas tem sido um presidente aí que está cumprindo aquilo que ele vem fazendo. Muito obrigada, presidente. Nós é que agradecemos a vossa participação, o aceite de vosso convite, doutora Adriana,
e tenho absoluta certeza que conquistou mais uma legião de fãs do trabalho desenvolvido pela doutora à frente da nossa instituição, e inclusive deste que vos fala, sou seu fã de hoje em diante, não a conhecia, mas a doutora me conquistou e conquistou a todos que estão certamente assistindo a essa palestra. Parabéns pela fala, pela explanação, pela provocação da classe, para que exerça aquela reflexão acerca do nosso papel enquanto advogados, enquanto transformadores sociais que somos perante a nossa sociedade. É sempre importante ouvir pessoas qualificadas, capacitadas e que provocam essa reflexão na nossa classe, porque nós precisamos parar de nos limitar apenas aos nossos processos, às nossas lides, e a dialogar apenas e tão somente perante a nossa classe, e sim transcender esses assuntos, transmitir para a sociedade os ensinamentos, parar um pouquinho com o juridiquês. Confesso que tenho um pouquinho de dificuldade nesse aspecto, mas a doutora foi muito feliz nessa fala, porque a gente acaba agregando mais, né? Chamando mais a sociedade a participar dos nossos encontros, né? Exaurir esse formalismo exacerbado que a nossa profissão acaba provocando, né, nas nossas ações. A Amanda está dando risada ali, porque é um desafio. Já está falando difícil. É um desafio difícil, viu? Porque a gente tenta não utilizar o juridiquês e acaba escorregando. Mas a vossa fala fácil, espero que sirva para que a gente possa aprimorar esse lado e transmitir de forma mais fácil o nosso conhecimento àqueles que necessitam. Espero que em breve, doutora Adriana, nós todos possamos vê-la representando a seccional de Pernambuco, porque tenho certeza que estará liderada por uma grande advogada daquele estado e representando a nossa instituição nacionalmente. Espero que em breve possa estar aplaudindo essa conquista, viu, doutora Adriana? Estou profetizando, hein? Porque qualificação a doutora tem de sobra para tanto. Quero agradecer a todos os presidentes de comissões, aos diretores de subseções do nosso estado. Transmitam o nosso abraço fraternal aos seus respectivos presidentes. Parabenizar a nossa presidente Marina, mais uma vez, a nossa vice-presidente Priscila, pelo belo trabalho à frente da pasta em nosso estado. A Priscila estará conosco na quinta ou na sexta? Na sexta, né, amor? Tenho certeza que contribuirá também com seus valiosos conhecimentos, transmitindo conhecimento a toda a classe. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. A Morgana está muito boa, né? Acabou aprendendo com a nossa fala e isso facilita porque o meu discurso acaba sendo mais exíguo no final. Né? Trouxe os nossos lembretes, os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, mas é sempre bom ressaltar isso, viu, doutora Adriana? Nós aqui na Praia Grande somos muito felizes, porque nossos colaboradores acabam nos mimando e, às vezes, a gente acaba até extrapolando, né, e exigindo mais do que eles deveriam oferecer, mas eles, como excelentes profissionais que são, sempre acabam nos brindando e nos mimando, e é dessa forma que encerro a minha fala, externando a minha gratidão a todos eles, nas pessoas das nossas queridas Elaine, Isis e Adriana, que estão nos acompanhando, e peço que transmita os nossos agradecimentos aos demais. Obrigado, doutora Adriana, e espero que em breve possamos recebê-la em nossa casa presencialmente para darmos aquele abraço fraternal e tomarmos aquele café. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de tarde.